A ressurreição de Jesus. No domingo bem cedo, as mulheres foram ao túmulo levando os perfumes que haviam preparado. Elas viram que a pedra tinha sido tirada da entrada do túmulo. Porém, quando entraram, não acharam o corpo do Senhor Jesus e não sabiam o que pensar. De repente, apareceram diante dela dois homens vestidos com roupas muito brilhantes. E elas ficaram com medo e se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Então os homens disseram a elas: Por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Lembrem que quando estava na Galileia, ele disse a vocês: O Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado e precisa ressuscitar no terceiro dia. Então as mulheres lembraram das palavras dele e, quando voltaram do túmulo, contaram tudo aos 12 apóstolos e a todos os outros. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Essas e as outras mulheres que foram com elas contaram tudo isso aos apóstolos, mas eles já acharam que as mulheres estavam dizendo era tolice e não acreditaram. Porém, Pedro se levantou e correu para o túmulo. Abaixou-se para olhar e viu somente os lençóis de linho e nada mais. Aí voltou para casa admirado com o que havia acontecido. No caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para o povoado chamado Emaús, que ficava a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles, mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: O que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, disse: Será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam: O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta e para Deus e para todo o povo, ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que esses afirmavam que ele estava vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: Como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E assim a explicar todas as passagens, e começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe. Mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: Fique conosco, porque já está tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão, deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: Não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 12 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: De fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Jesus aparece aos discípulos. Enquanto estavam contando isso, Jesus apareceu de repente no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. Eles ficaram assustados e com muito medo e pensaram que estavam vendo um fantasma, mas ele disse: Por que vocês estão assustados? Por que há tanta dúvida na cabeça de vocês? Olhem para as minhas mãos e para os meus pés e vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim e vocês vão crer, pois um fantasma não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Jesus disse isso e mostrou as mãos e os pés. Eles ainda não acreditavam, pois estavam muito alegres e admirados. Então ele perguntou: Vocês têm aqui alguma coisa para comer? Eles deram um pedaço de peixe assado que ele pegou e comeu diante deles. Depois disse: Enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer
tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as escrituras sagradas e disse: o que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar, e que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes mandarei o que meu pai prometeu, mas esperem aqui em Jerusalém até que o poder de cima venha sobre vocês. Jesus é levado para o céu. Então Jesus os levou para fora da cidade, até o povoado de Betânia. Ali levantou as mãos e os abençoou. Enquanto os estava abençoando, Jesus se afastou deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram e voltaram para Jerusalém cheios de alegria e passavam o tempo todo no pátio do templo louvando a Deus. Amém. Quem não assistiu The Chosen, assista. Em um momento eu virei para minha esposa e falei o seguinte, falei, amor, imagina só você estar lá e Jesus te chamar para seguir ele. E a minha esposa me deu um soco na boca, não foi literal, calma. Minha esposa chegou assim, amor, ele nos chama todos os dias. Bendito é aquele que crê em mim e não me vê. A morte, ela não venceu. A morte, ela não vence quem está acordado. Faça parte dos acordados. Então, Jesus, ele teve vitória sobre a morte. O entendimento, ele revela a presença de Cristo e por isso é tão importante a gente ler a palavra e conversar sobre a palavra. Por isso é tão importante o que a gente faz aqui. É importante que vocês escrevam também algo que vocês entenderam do texto. O que vocês entenderam? Olha que muito legal que eu notei, né? A primeira, Êxodo hoje fala sobre organização. Segunda Crônicas fala sobre... Eu pulei aqui um. Êxodo fala sobre a organização. A Segunda Crônicas fala sobre... Acho que tu anotou o contrário, porque eu botou ressurreição na Segunda Crônica. Fala sobre a presença. A Segunda Crônicas fala sobre a presença e Lucas fala sobre a vitória, sobre a ressurreição. O entendimento, ele te leva a Deus. Por quê? Porque, na verdade, Deus ele apareceu para os discípulos, começou a falar da Bíblia, começou a descrever as Escrituras, eles não estavam entendendo nada, não reconheceram Jesus, que estava em um corpo glorificado, e aí Jesus ele se mostra para eles, e depois, quando eles têm um entendimento, aí sim eles reconhecem a Cristo. Então, por isso é tão importante a gente ler a Bíblia. E, pessoal, mande o que você entendeu com cada capítulo. Cada capítulo, se você entendeu alguma coisa, mande o que você entendeu. Vamos conversar sobre isso. Esse canal, essa família, a nossa família, essa família real, vocês são nossos irmãos em Cristo. Ela serve para isso, para a gente trocar ideia. Não é só para eu falar, vocês ouvirem, minha esposa ler, vocês ouvirem. Manda escrito para a gente o que você entendeu disso. O entendimento, ele revela o conhecimento. E os discípulos não reconheceram a Cristo, reconheceram depois. Deus, ele se revela no relacionamento. Depois, as pessoas não acreditaram nas mulheres. A mulher não tinha uma voz forte naquela época. E falaram, essas mulheres estão alucinando. Jesus apareceu para mais alguns, também não acreditaram neles. Mas Jesus aparece ali e Jesus é reconhecido só quando ele parte o pão. Pessoal, eles andaram junto com Cristo o tempo inteiro, por 3 anos. Cristo falou sobre todas as coisas, viram todos os milagres, eles não reconheceram a Cristo. Eles só reconheceram a Cristo com o relacionamento, que é quando Jesus parte o pão. Então, no relacionamento é que eles conheceram a Cristo. A gente pode duvidar. Eles duvidaram também. Eu acho que eu sou uma dúvida ambulante. Por isso que toda a Bíblia, ela aponta para Cristo. Toda a Bíblia, ela aponta para Cristo. Você sabe sobre os manuscritos do Mar Morto?
Dá uma pesquisada sobre os manuscritos do Mar Morto, por quê? Porque a Bíblia ela foi sendo copiada ao longo dos anos. A Bíblia foi sendo copiada por quê? Porque o pergaminho ficava velho, então a pessoa ia copiando, os monges iam copiando a Bíblia. A maior prova disso são as próprias falhas da Bíblia, porque um fala que ele curou o cego quando ele estava entrando na cidade, o outro fala que ele curou quando ele estava saindo da cidade. Por quê? Porque é a lembrança. Isso é normal numa prova pericial. Quem é perito criminal sabe que uma pessoa que, se ela contar a mesma história, ou conta a mesma história, outro conta a mesma história, ele sabe que tá errado, tem uma falha, porque foi combinada essa história. Então, um discípulo, um livro fala isso, outro fala aquilo. Só que o mais interessante, a maior prova de tudo é que ela não foi alterada, porque ao longo de 2000 anos, o cara, pô, Pérez aqui falou que veio aqui quando entrou na cidade, o outro falou, então eu vou corrigir essa parte aqui. A maior prova disso é que ela não foi corrigida. Além disso, se você quiser saber se a Bíblia está certinha, dá uma pesquisada nos manuscritos do Mar Morto, porque foram encontrados os manuscritos do Mar Morto, que foi anos e anos e anos depois, e esse manuscrito nunca foi copiado e colocado, e ele fala exatamente como a Bíblia é. A Bíblia, ela aponta para Cristo, desde o Velho Testamento. A Bíblia inteira, ela aponta para Cristo. Jesus, ele nos deu um novo início. Nós podemos nos tornar uma nova criatura em Cristo. Acabamos de falar sobre ser mundano. Deus lhe permitiu que você chegue até ele do jeito que você está. Se você está na pior, se você é alcoólatra, se você usa droga, se você está no mundo, se você está doente, se você... Não importa. Se você está feliz, um exemplo, nós não fomos em busca de Cristo por tristeza, nós somos por felicidade. Porque a gente tem uma vida tão fantástica. E na nossa vida, a gente não achou... Fala aí, amor, o que tinha, né? A nossa vida, a gente estava tão tranquilo e a gente ainda assim sentia falta de alguma coisa. E a gente buscou a Deus nessa felicidade. Então, ainda há dúvidas, mesmo após a vitória. Teve isso com o discípulo. Quem somos nós para não ter dúvidas? Né, paixãozinha? Verdade. Tá bom? Quer falar alguma coisinha? Eu não. Por que não? Fala alguma coisinha. Não quero. Nós amamos vocês em Cristo Jesus. Nós desejamos que vocês tenham uma sexta abençoada, um final de semana. Final de semana eu não vou desejar ainda, porque amanhã nós vamos nos ver. Eu espero que essa mensagem realmente toque a vida de vocês. Mande essa mensagem para quem ainda está dormindo. Faça parte do Família Real. Fazer parte do Família Real é além de se inscrever nesse canal. É nos tornarmos família, nos tornarmos irmãos em Cristo Jesus. É você mandar essa mensagem para quem ainda dorme. Deus abençoe cada um de vocês. E se tiver algum pedido de oração, nós vamos orar por vocês. Mara, espero que você tenha melhorado. Se você tiver algum agradecimento, por favor, deixa o agradecimento. E se tiver alguma coisa para falar que não caia na nossa compreensão, que nós precisamos saber, estamos aqui para isso. Beijo no coração, até amanhã. Tchau, tchau.